Olá! O curso de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana divulga uma pesquisa sobre o mercado de trabalho de Santa Maria. O universo acadêmico vai mostrar qual o salário médio, a formação educacional dos trabalhadores mais valorizados e também a quantidade de contratações na última década. O programa exibe ainda o levantamento feito por alunas do mestrado em Saúde Materno-Infantil e do curso de Nutrição da Universidade Franciscana, que tenta descobrir como está a alimentação das crianças em idade escolar no município. As estatísticas mostram que muitas delas no Brasil estão acima do peso. A Mostra de Tecnologia e a Feira de Negócios da UFN também serão assuntos no universo acadêmico. Uma pesquisa acadêmica analisa o mercado de trabalho de Santa Maria. O levantamento é do curso de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana e considera a última década, entre os anos de 2007 e 2017. As estatísticas permitem observar o salário por meio da formação educacional, a remuneração média da população, além das contratações e demissões no período. Os responsáveis pela pesquisa são os convidados do universo acadêmico. Começo apresentando a presença do professor Thales Zamberlan Pereira, professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana e a pessoa que coordenou essa pesquisa. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O senhor teve o apoio de dois acadêmicos nesta pesquisa, o Nelson Sager, né, e também o Bruno Farenzena. O Bruno e o Nelson são acadêmicos do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana. Também sejam muito bem-vindos ao universo acadêmico. Obrigado. Vou pedir licença para vocês, vou sentar para a gente justamente bater um papo sobre esse assunto, professor. E eu começo perguntando para o professor Thales, o que incentivou vocês, professor, a fazerem essa pesquisa, buscarem dados relativos ao mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente tem a divulgação, né, de dados quanto a essa questão de demissões, admissões, salário, escolaridade e tudo mais do trabalhador, muito a nível de Brasil, muito a nível de Estado. Há uma carência, né, por saber justamente qual é a realidade do mercado de trabalho em Santa Maria, com estatísticas, baseado na literatura também, daquilo que se escuta muito. Por que o senhor buscou fazer essa pesquisa e também colocar dois acadêmicos aqui da UFN para lhe ajudar nesse projeto? Bom, né, o objetivo principal, realmente nós estamos numa crise econômica que a população sente isso, né, o salário, na menor oportunidade de emprego, só que a gente, como você falou, a gente não tem essa noção muito desagregada dos dados, muito local, né? A gente percebe, a gente escuta na TV, o desemprego isso no Brasil é tanto, né? Atualmente é 11,9%. Mas como é que está essa situação em Santa Maria? Então esse foi o motivo da gente começar a analisar dados de Santa Maria, que potencialmente depois a gente vai expandir para a região. Sim. Né? Então, com esses dados, a gente tem uma noção maior, professor, daquilo que é uma realidade, por exemplo, do mercado de trabalho em Santa Maria. E o trabalho de vocês dois, o Bruno ou o Nelson, como é que foi para vocês captarem essas estatísticas, buscarem esses dados, mas principalmente o desafio de fazer uma pesquisa, de fazer um trabalho que está sendo divulgado agora, né, mas num âmbito que mexe muito com a economia local. Começo com você, Nelson. No começo foi bem difícil, na verdade, Sim. por causa que era até uma base de dados que a gente não conhecia, né, que é o CAGED, no caso, e a gente tinha que analisar todos os dados, saber os admitidos, o emprego que ele tinha. Sim. E pra gente, no começo, foi bastante trabalhoso. Mas agora a gente já está mais acostumado à base de dados, da professora. Eu acredito, Bruno, que foi um trabalho com muito cálculo no começo, somas, né, e aí subtrai, analisa, faz uma estatística, um gráfico que daqui a pouco nós vamos mostrar. Foi muito isso o trabalho Como no o começo. Nelson disse, no início foi meio complicado, nós estávamos nos acostumando à base de dados e a metodologia de pesquisa, etc. Mas com o tempo, com a ajuda do professor, nós conseguimos nos organizar bem e achei muito importante, assim, gratificante para nós, de poder enxergar aquilo, poder analisar microdados e saber se aproximar o mais perto da realidade, assim, ainda mais a nível de cidade, que carece tanto de dados. Município, né? Mais a nível de município mesmo. E é interessante isso, né, professor? Porque a partir desse trabalho é possível mostrar gráficos, mostrar estatísticas que nós vamos mostrar a partir de agora aqui no universo acadêmico. Então, o primeiro gráfico que a gente começa mostrando para quem está nos acompanhando pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo UFN no YouTube, é o gráfico exatamente que mostra o salário médio de admissão em Santa Maria.
E aí, professor, eu vou pedir uma ajuda sua aí, né? Porque a minha área, que é a área do jornalismo, preciso da ajuda do pessoal da matemática e das ciências econômicas. Professor, nós temos na linha vertical à esquerda o salário médio, né, de admissão das pessoas. Embaixo, a gente está observando aí os anos de 2007 a 2018, né? E aí nós temos, por exemplo, assim, professor, valores nominais e valores reais. Eu gostaria que o senhor começasse explicando justamente quais são as duas linhas. Uma linha pontilhada, valores nominais. Uma linha preenchida, valores reais. O que elas representam, professor? Bom, primeiro é importante deixar claro para quem está nos assistindo o que significa admissão. Então a gente só está vendo o salário da pessoa que foi contratada naquele momento. A gente não está acompanhando ela ao longo do tempo. Tá? Então quando a pessoa entra no mercado de trabalho, qual é o salário médio dela? Sim. Outra coisa é o volume de informações que nós temos. A gente tem todas as contratações em Santa Maria nos últimos 10 anos. Isso são aproximadamente 268 mil pessoas que estão nessa base de dados. Perfeito. Tá? Então, qual é que são a diferença dos gráficos? O valor nominal, que é o gráfico de baixo, é o valor sem levar em conta a inflação. Então, por exemplo, eu que fui contratado lá no início de 2008, por exemplo, eu recebia R$550 em média. Perfeito. Só que entre 2008 e 2018 nós temos a inflação, né? Ou seja, com o meu salário, o preço do tomate aumenta, o preço do leite aumenta, da gasolina aumenta. Então, eu tenho que levar em conta o quanto que o meu salário consegue comprar, levando em conta a diferença de preços ao longo da década. Sim. Então, quando a gente leva em conta o que a gente chama de deflacionar os dados, quando a gente leva em conta a inflação do período, a gente pode dizer o seguinte, que R$500 lá em 2007, lá no início de 2007, hoje seria equivalente a R$1.000, ou seja, Sim. levando em conta a diferença de preços durante o período, tá? Então, o que a gente está interessado, na verdade, é a linha de cima. Sim. É quanto que a linha de cima aumentou em termos reais. Então, levando em conta que todos os preços da economia aumentam durante 10 anos, o salário médio era de R$1.000 lá em 2007 e o salário médio até dezembro de 2017 era em torno de 1.280 mais ou menos. Ou seja, aproximadamente aumentou 30% o salário real em Santa Maria. Evidentemente, professor, que a inflação nesse período ela não acompanhou isso. E é muito claro isso pra gente, porque se lá em 2007 o salário de admissão era de R$500, em 2018, se a gente fosse fazer uma comparação, a grosso modo, teria de ser, no caso, é R$1.000, né? Ou seja, a gente tem o dobro disso, ou seja, 100% acima disso, né? O acumulado aqui seria quase 100% Quase 100% de aumento. de aumento. Mas mesmo assim os salários cresceram acima da inflação, né? É exatamente isso que o gráfico traz. Isso. Houve um crescimento, apesar de tudo, acima da inflação. A linha escura, a linha preta, ela mostra que os salários cresceram 30%, levando em conta a inflação, ou seja, os salários aumentaram mais do que a inflação durante o período. E por que o trabalhador tem a sensação de que, por exemplo, perdeu o poder aquisitivo, mesmo tendo isso, professor, mesmo tendo esse gráfico aí? Olha, isso é interessante. A gente poderia fazer até um estudo sobre isso em Santa Maria, mas a suposição aqui é o seguinte, que a gente superestima a nossa renda no passado, a gente tem uma certa distorção de memória ao longo do tempo, a gente sempre imagina que o passado era melhor do que ele realmente era. Sim. Então, o que a gente vê, por isso que a gente precisa de estatística, por isso que a gente precisa de evidência empírica, né, de dados para ver as coisas. Porque se a gente for depender da memória simplesmente das pessoas, a gente sempre vai achar que as coisas eram muito melhores do que elas eram, a gente está mostrando que na verdade não. Na verdade, em termos de salário, é maior. Mas respondendo a tua pergunta por uma outra forma que a gente pode ver no próximo gráfico, é que muitas pessoas estão sofrendo atualmente porque elas estão sem emprego. Sim. Então, apesar do salário médio da cidade estar aumentando, tem muito mais gente desempregada, que foi uma outra coisa que a gente teve cuidado de analisar também. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha nos próximos gráficos então, professor, partindo para o outro, o saldo mensal de empregos em Santa Maria. Os admitidos e os desligados, ou em outras palavras, os demitidos. E é importante a gente ter aqui um esclarecimento para o telespectador. A linha cinza, né, que parece um eletrocardiograma aí, né, professor? Essa representa exatamente os admitidos e os demitidos, né? Quando ele está para baixo da linha do zero,
é demitido, né? Quando ele está para cima da linha do zero ali, são admitidos. E a linha preenchida, escura, né, preta, que vai até o final também, essa é uma média, então, do que a gente tem nesse período. Vou pedir ajuda também dos universitários que estão aqui no Universo Acadêmico, professor, para explicar para a gente o que vocês conseguiram coletar, por favor, Bruno e também Nelson, expliquem para a gente aí. Então, a gente conseguiu coletar bastante dados, né? A gente conseguiu observar que de junho de 2014 até setembro de 2016, a gente perdeu 2.177 postos de trabalho em Santa Maria, né? Sim. E a partir de setembro de 2016 até 2018, a gente recuperou 622. 622. Isso, então a gente ainda está devendo 1.115 postos. 1.115 ainda em relação lá a 2014, né? Aqui é o começo da crise. Tá. Deixa eu fazer uma análise assim, por exemplo, a gente teve então, e me corrijam por favor, o pico de demissões nós tivemos em julho de 2015, é isso? Quando nós tivemos aí, olhando assim a grosso modo, mais de 500 demissões, é isso? Só no mês de julho de 2015, é bom que fique claro isso, né, professor? E depois nós tivemos um mês onde houve muitas contratações, exatamente ali, ó, 2012, março ou abril, é isso? Sim. É o ponto em que a linha cinza atinge o ponto máximo lá em cima, é isso? Foi quando nós mais tivemos admissões. Como é que nós vamos explicar isso, professor? Só fazendo um reparo no conceito de desligados. Perfeito. Tá? Apesar da grande maioria, mais de 90% dos desligados serem pessoas demitidas, que se demitiram ou foram demitidas, no conceito de desligados também inclui as pessoas que se aposentaram. Ah, perfeito. Então, ele é um pouquinho mais amplo, mas não muda as conclusões que você colocou antes. Tá. Né? Então, esse é um ponto, ok? E, desculpa, qual é que era a sua pergunta mesmo? A pergunta é exatamente assim, professor. Como é que vocês chegaram até essa constatação, por exemplo, de que ali, por volta de março, abril de 2012, nós tivemos mais contratações e em julho de 2015 houve né, mais demissões, por exemplo, ou desligamentos, né, aposentadorias ou pessoas que perderam o trabalho. Então, a gente vê ali que perto de julho de 2015 foi o ponto mais baixo, né, o pior ponto da crise que a gente teve. Né? O que a gente precisa ver nessa linha preta, por que a gente precisa fazer uma média durante esse período? Porque tem muita volatilidade mensal, né, em termos do saldo de empregos. Sim. Então, por exemplo, todo dezembro, não só em Santa Maria, como em todos os lugares do Brasil, a gente tem saldo negativo. Todo dezembro a gente tem mais desligamentos do que admissões no mercado de trabalho. E isso é perceptível no gráfico ali. A gente pode Exato. observar, ao final de cada ano, a gente tem, né, a linha cinza abaixo do zero, por exemplo, né, num valor negativo. É por isso que a gente tem que levar em conta a tendência para a gente entender o que está acontecendo em Santa Maria. Ou Sim. seja, claramente, em 2014, assim como no Brasil, Santa Maria sofreu muito com a crise, perdemos postos de trabalho e como o Nelson comentou antes, né, a gente ainda não se recuperou em termos de saldo. Né? A gente perdeu muito mais vagas de posto de trabalho na crise, a gente não conseguiu recuperar ainda esses postos de trabalho. A gente ainda está vivendo a crise, apesar de uma recuperação econômica. Sim. O que explica a quantidade de contratações lá em 2012 e o que explica também, professor, e também peço a ajuda do Bruno nesse sentido, a quantidade enorme de desligamentos em julho de 2015, por exemplo, eu diria assim, os dois pontos mais extremos aí, o ponto da positividade e o ponto da negatividade. Eu vou ajudar um pouquinho o Bruno nessa resposta. Então, em 2012, a gente ainda estava num momento de economia aquecida, né, no Brasil. Então, muita demanda, muita contratação. Né? Sim. Então, no caso, é muito mais interessante a gente ver a tendência do que um mês específico. Pode ter acontecido algum detalhe em algum mês específico que vai nos dar. Então, no caso de julho aqui de 2015, não tem nada especificamente que ocorreu em julho de 2015 que vai explicar aquele muito abaixo ali, né? Mas o que a gente pode ver é que a tendência nos diz que esse foi realmente um momento de pior situação da crise econômica. Sim. Para você, Bruno, olhando ali esses pontos para explicar para a gente, né? Justamente, 2015, no mês de julho, a gente teve, né, uma tendência muito forte de desligamentos e uma tendência muito forte de contratações, ou seja, envolveu exatamente isso, a situação econômica do país foi bem determinante para esse gráfico, né? Pode se analisar que está dentro do período de crise, né? 2014, aí, cerca de setembro de 2014, e o julho de 2015 é o período mais baixo,
Mas a partir desse momento dá para perceber um aumento, né, na média. A média começa a melhorar. Nós conseguimos ver também nesse gráfico aí, esse gráfico mostra até final de 2017, Sim. até dezembro de 2017. Sim. Depois de nós fizemos o gráfico, nós resolvemos aumentar a nossa análise e conseguimos fazer uma análise do início de 2017, 2018 até agora, Sim, até e o que dá setembro para de verificar 2018. nesse período aí? Nós conseguimos analisar o saldo de admitidos e desligados. Percebemos um saldo ainda negativo, mas isso aí pode ser explicado pela sazonalidade, como o professor Tales disse, né? Sim. Sazonalidade, nós estamos no final do ano aí, novembro, agora dezembro. Então, isso explica. Nós deveríamos fazer a média também, podemos fazer e analisar no final do período agora. No final do período, como foi o ano de 2018. Vamos partir para mais um gráfico agora, salário e educação. E esse é muito interessante, professor. Esse tem uma série de números, né? E é bom que quem está acompanhando o universo acadêmico fique bastante atento, principalmente a esse gráfico, por conta da quantidade de dados. Eu fiquei muito surpreso ao analisar o material que vocês fizeram no levantamento, repassando para a nossa produção, né? A partir do momento que a gente foi produzir o universo acadêmico, eu fiquei bastante surpreso com os números e pela quantidade de dados. Bom, num primeiro momento, o que precisa ficar bem claro para quem está acompanhando o universo acadêmico? Esse gráfico, ele mostra o salário por nível educacional e ele toma como base, professor Tales, o ensino fundamental completo, né? A partir disso, ele faz um comparativo com o ensino médio completo, o ensino superior incompleto e o ensino superior completo, né? Sempre analisando aí. Professor Tales, por favor, em 2007, por exemplo, nós tínhamos ali 6,4, 29,3 e 110,7. Isso é uma porcentagem, né, que envolve exatamente a diferença salarial. É isso? Por favor, explique para a gente. Então, o que a gente queria saber é o seguinte. Bom, a gente tem o salário médio de Santa Maria, a gente tem o saldo, né, de admitidos e desligados, e agora a gente quer fazer uma análise separada, ou seja, dado que a pessoa tem ensino superior completo, o quanto que ela ganha mais em Santa Maria, né? Sim. Do que uma categoria que eu posso comparar, que no caso aqui é o ensino fundamental completo. Sim. Então o que a gente está olhando é o seguinte, para cada ano, o quanto que o trabalhador médio de Santa Maria, que tem superior completo, ganha mais do que o trabalhador médio de Santa Maria com o fundamental completo. Então, perfeito. Essa é a medida do que a gente chama de prêmio salarial por nível educacional, ou seja, sim, o quanto que a pessoa ganha simplesmente por ter maior nível educacional. Perfeito. Tá? Então, a gente vê aqui que lá em 2007, na média, as pessoas de Santa Maria ganhavam 110% a mais de quem tinha fundamental completo. Sim, e quem tinha ensino superior completo ganhava em média 110% a mais de quem tinha ensino fundamental completo. O que era um incentivo bastante grande para as pessoas fazerem curso superior, né? Perfeito, exato, correto. Mas a gente observa, professor, no gráfico aí, né, nessas estatísticas, o Nelson e o Bruno ajudaram nesse trabalho, a gente teve sempre uma queda, né? Me chama muito a atenção, por exemplo, em 2016, o ensino completo, na verdade, quem tinha ensino completo não tinha uma vantagem nenhuma em relação ao ensino fundamental completo. E se a gente pegar o ensino superior completo, então, a gente tem uma queda que supera 50% ao longo dos 10 anos na diferença, né? Entre ensino fundamental completo e ensino superior completo. Eu quero saber de vocês quais os motivos que levaram a essa queda. Bom, a primeira coisa é o aumento médio do nível educacional da população. Né? Sim. Então, se toda a população tem mais escolaridade, o prêmio salarial por eu ter mais escolaridade vai diminuir. Ou seja, talvez a coisa mais evidente que a gente possa mostrar aqui é que o superior completo, por que era 110% e virou 50%? Porque durante essa década a gente teve uma expansão significativa nos quantidade de cursos superiores e vagas em universidades. Sim. Então, com mais gente na universidade, a gente pode supor que o prêmio salarial por estar numa faculdade vai diminuir, porque tem mais gente. Sim. Só que entre supor e a coisa realmente acontecer, existe uma diferença. Então, por isso que a gente foi analisar aí nos dados, e os dados de Santa Maria nos mostram exatamente isso. Com a expansão das vagas universitárias, diminuiu o prêmio salarial por eu estar numa universidade ou ter um diploma universitário. Evidentemente que havia mais gente com ensino superior completo, automaticamente o mercado de trabalho tinha uma variabilidade maior de contratações. Em síntese, seria mais ou menos isso. Pergunto isso para o Bruno e também para o Nelson. Essa é uma conclusão possível de se chegar, né? Possível. O número de pessoas que
que tinham um superior completo, um nível de educação mais alto, aumentou durante essa década. Sim. Então, dá para perceber a oferta de trabalho, oferta de mão de obra de pessoas que tinham um ensino melhor, um ensino superior completo, aumentou. Então, Foi bem significativo. Bom, a gente verificou, professor, não só em relação ao ensino superior completo, mas também quem tinha ensino superior incompleto, essa queda. A queda também ocorreu com o ensino médio completo, né? Tudo isso de certa forma, a que conclusão se chega quando a relação ela é posta entre salário e nível de escolaridade em Santa Maria? Uma das coisas que a gente não analisou ainda, mas é um próximo passo para fazer é o seguinte, né? O seu questionamento sobre o porquê que o médio completo chegou a 0 em um momento. Sim. Né? Uma das coisas que pode ter acontecido, que a gente não sabe ainda, mas a gente vai analisar isso, Vai é o buscar seguinte, por meio de estatísticas. no período entre 2007, 2012, 2013, que a gente estava com um crescimento forte no mercado de trabalho, a gente começou a ter um monte mais de jovens que optaram por escola e não por mercado de trabalho. Então, esses jovens que optaram por escola, eles saíram do mercado de trabalho, tá? Então, quando eles saem do mercado de trabalho, a base do mercado de trabalho não é mais um fundamental completo. A base do mercado de trabalho agora é o médio completo. Sim. Então, a média dos trabalhadores, ela fica mais qualificada em termos de escolaridade e é por isso que o prêmio salarial some nesse momento, possivelmente. Sim. Então, não necessariamente a diminuição do prêmio salarial é algo ruim, entendeu? Porque aqui a gente está vendo que, na verdade, pelo menos no mercado formal do trabalho, a gente está vendo uma diminuição, uma queda na desigualdade dos salários, ao mesmo tempo que o salário médio está aumentando. Perfeito. Então, não necessariamente é uma coisa ruim. Se eu perguntasse para vocês, quais foram os setores responsáveis pela recuperação nesses períodos analisados, vocês saberiam me dizer, por exemplo? A gente ainda não chegaram a essa análise. Mas o Nelson e o Bruno já estão avisados que esse vai ser o trabalho para o próximo ano. O próximo passo, né? Agora, é importante também, professor, a partir dessa pesquisa feita por vocês três, nós temos uma base para poder, por exemplo, aquilo que muitas vezes o jornalismo faz, né? As pessoas que analisam a vida econômica do Estado e principalmente da região fazem, que é muitas vezes comparar uma cidade com outra, né? E a partir desses dados vai ser possível, por exemplo, comparar Santa Maria com Caxias do Sul, com Passo Fundo, com Porto Alegre não, porque é uma cidade maior, mas Pelotas daqui a pouco, é mais ou menos isso, professor? Sim, a ideia agora seria um projeto piloto por enquanto, a gente estava vendo o que a gente conseguiria fazer, e a ideia agora é expandir para outras cidades, né? Sim. Então a gente, futuramente, a ideia é criar um indicador de mercado de trabalho de Santa Maria, que a gente vai comparar Santa Maria com cidades que têm características semelhantes. Sim. Então, será que Santa Maria, os postos de trabalho estão aumentando ou diminuindo comparado a várias cidades, né, com características, por exemplo, Caxias, Passo Fundo, Pelotas, que têm populações semelhantes. Muito parecidas, né? Então, a gente vai ter uma análise de mês a mês, acompanhando praticamente todas as cidades importantes do estado. Sim. Há também, já acredito que seja a ideia de vocês, determinar o tempo de contrato que as pessoas ficam no trabalho, e também analisar, por exemplo, os motivos para os resultados de alta ou baixa produtividade nas empresas. Porque isso, de certa forma, está diretamente relacionado muitas vezes, né, professor? É um trabalho que eu acho que vocês já vem desenvolvendo até, né? A gente começou a discutir isso, conversei com eles, de repente a gente começar agora a calcular, porque um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil, né, na Santa Maria, é que a rotatividade do trabalho era muito alta. Sim. Então, por exemplo, aqui em Santa Maria, eu olhei alguns dados do ano passado e a grande maioria dos trabalhadores ficam até 3 meses só no mercado de trabalho formal. Sim. Né? Então, quando eu tenho uma pessoa que fica trocando de trabalho toda hora, ela não se especializa no emprego dela. Logo, a produtividade dela é menor. A gente quer que as pessoas fiquem mais tempo no trabalho para que a produtividade dela seja maior. Então, uma outra coisa que a gente vai fazer, e espero até com mais alunos, para envolver mais alunos nisso, é calcular a rotatividade de Santa Maria e depois comparar ela com outras cidades também para ver como é que a gente está andando. Sim. Evidentemente que eu tenho que fazer essa pergunta para o Bruno e também para o Nelson. Como é que foi para vocês participar dessa pesquisa, participar desse levantamento e o quanto isso, de certa forma, provoca vocês, né, como futuros profissionais das áreas de ciências econômicas a partir de uma pesquisa realizada como essas que vocês realizaram? Muito gratificante. Sim. A gente sempre lê artigos de pesquisa científica
a gente sempre se perguntava como é que faz uma pesquisa científica. Sim. Então, quando surgiu essa oportunidade para o professor Thales, a gente participar da pesquisa, a gente abraçou com tudo para aprender a fazer análise de dados, né, porque é muito importante na economia, saber mexer com programas de estatística. Então, A base da programação mesmo, Da programação. saber de onde vêm os microdados, quem é que faz. O CAGED, Ministério do Trabalho, saber de onde vêm os microdados, como analisá-los e a programação necessária para poder analisar eles e depois ver o impacto deles na sociedade, assim, enxergar, conseguir levar para a sociedade, para a população, aquilo que a gente viu os números lá e ver o emprego, o desemprego da cidade, esse tipo de coisa, acho que é muito gratificante. Levar a nossa contribuição acadêmica para a sociedade. Aquele retorno, né? Tanto que a sociedade muitas vezes espera e até cobra, né? da academia. E em termos de pesquisa, assim, foi uma pesquisa gratificante para vocês, que trouxe, além de trazer esses resultados, vocês gostaram de fazer ela, ou seja, entendem a real necessidade dela para a sociedade, enfim, para toda a economia de Santa Maria, por exemplo? Como o Nelson comentou no início, né, foi algo totalmente novo para nós. Nós sabíamos muito pouco daquilo, de dados, microdados, então foi extremamente importante para nós, tudo foi novo. Tudo extremamente novo, então nós analisávamos aquilo como se fosse o primeiro encontro com aqueles dados, ou a maneira de fazer pesquisa, os artigos. Bom, quem é que faz esse tipo de artigo? Quem é que pesquisa esse tipo de coisa? Então foi... E a cada resultado também a felicidade que a gente começava a debater sobre, olha o que a gente encontrou aqui. Sim. E até comentar com os pais, professores, até com os colegas. Um resultado legal. Professor, é um trabalho que transcende a sala de aula, né? É justamente esse é o principal objetivo de quem é um professor universitário, de uma disciplina, de uma cadeira, de um curso superior, né? Não só formar o acadêmico enquanto vida acadêmica aqui, mas que ele possa ser bastante útil também para a sociedade. Uma das coisas que eu acho que as ciências econômicas, elas deixavam um pouco a desejar historicamente, em termos de curso, quando eu fiz graduação, por exemplo, é que era um curso completamente desconectado da realidade, né? Então era muito uma questão teórica, tinha muita pouca análise empírica de dados, né? Então o que eu tentei trazer para eles foi isso, olha, vocês vão se formar como economistas, vocês têm que saber como trabalhar no mundo real como economista, né? Então falei, olha, esses são os dados que se usa, que o IBGE coleta, né, que são os dados oficiais. Então aprendam a fazer os relatórios que órgãos internacionais, que esse tipo de coisa que eles fazem. Vocês têm que ter habilidade para extrair informação, né, e entregar um resultado para a sociedade. Esse é o objetivo do economista, né? Não é só ficar discutindo teorias sem evidência empírica. Então eu sempre tenho essa preocupação em todas as nossas disciplinas de qualquer coisa que a gente esteja discutindo em aula, eu mostro para eles qual é que é os dados, qual é que é a realidade, como é que a gente, né, aplica isso no mundo real. Sim, professor, vem aí para 2019, né, uma nova divulgação, dá para se colocar assim. A ideia de vocês em 2019 é intensificar muito essa pesquisa e daqui a pouco, mês a mês, ter um acompanhamento sobre o salário médio, né, sobre o nível de escolaridade dos trabalhadores, quem ganha mais, quem ganha menos, e principalmente sobre contratações e demissões aqui na cidade, é isso? Então agora nós temos o Laboratório de Práticas Econômicas, o LAP, né, no curso de Ciências Econômicas, e é envolver mais alunos, né, e transformar isso num relatório semestral, mas com divulgação de dados menores mensal. Sim. Então é formar um novo produto, que vai ser o relatório do Mercado de Trabalho de Santa Maria, e a partir disso envolver alunos para a gente conseguir fazer essas análises mais específicas. Por exemplo, quais foram os setores responsáveis pela maior perda de trabalho em Santa Maria entre 2014 e 2016 e quais foram os setores que lideraram a retomada pós 2016, né? Como são muitos dados, eu comentei contigo antes, né? São quase 290 mil contratos, né? Sim. Então a gente tem que começar pequeno, ver se funciona e daí começa a expandir. Do micro para o macro. Mas a gente tem total condição de expandir e realmente apresentar para Santa Maria a realidade da situação econômica no que tange ao mercado de trabalho. E tenho toda certeza que vocês vão conseguir, professor, basta ver esse trabalho aí. Quero agradecer a sua presença, professor Thales Zamberlan Pereira, professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana. Muito obrigado pela participação no universo acadêmico e parabéns pelo trabalho. Não deveria ter sido nada fácil mesmo, professor. E claro que eu dou um parabéns especial ao Nelson Sager e também ao Bruno Farenzena,
que são 2 acadêmicos do curso de Ciências Econômicas e que lhe ajudaram nisso, professor. Gurizada, parabéns mesmo. Obrigado, Olha, muito eu obrigado, tenho muito certeza obrigado. absoluta de que não deve ter sido fácil calcular, retornar, pega a quantidade de contratos de trabalho, faz o gráfico, analisa. Deve ter sido muito difícil isso, mas que é recompensador agora com esses resultados. Obrigado mais uma vez pela participação no Universo Acadêmico. Obrigado, nós que agradecemos. Nós seguimos com o Universo Acadêmico depois do intervalo, porque o levantamento feito por alunas do mestrado em Saúde Materno Infantil e do curso de Nutrição da Universidade Franciscana vai mostrar como está o peso das crianças de Santa Maria e também do Brasil. O trabalho tenta descobrir como está a alimentação das crianças em idade escolar em Santa Maria. As estatísticas mostram que muitas delas no Brasil estão acima do peso. E nós vamos detalhar também como foi a mostra de tecnologia e a feira de negócios da UFN. Esses também serão assuntos depois do intervalo. Olá, meu nome é a professora Kátia, do curso de Nutrição. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o curso de Nutrição da nossa instituição. O aluno aqui, ele vai ter a oportunidade de estudar várias áreas do curso, entre elas a área da nutrição clínica, tecnologia de alimentos, alimentação esportiva, serviços de alimentação, saúde coletiva. Vai ter a chance de conhecer todas essas áreas em diferentes disciplinas e diferentes formas de aprendizado, onde a gente tem tanto as aulas teóricas como as aulas práticas, que permitem ao aluno ter um conhecimento geral de todo o curso. E o aluno saindo do curso, após a sua formação, ele vai poder trabalhar em diversos setores. Muitas vezes a gente pensa que o nutricionista vai trabalhar apenas na nutrição clínica, mas ele pode trabalhar tanto na clínica, como em indústrias de alimentos, como em unidades de saúde, em prefeituras, em escolas. Então são diversas áreas, é um mercado bem amplo de trabalho, em restaurantes, onde o aluno pode estar aplicando todos os seus conhecimentos adquiridos durante o curso. Sou a Daniele, estou no 6º semestre do curso de Nutrição e estou super empolgada porque cada vez mais eu fico apaixonada pelo curso, né? Porque ele sempre, desde o primeiro semestre, abriu muitas possibilidades para os alunos. Então, para a gente poder ver as várias áreas que estão surgindo no campo da nutrição e acabar decidindo melhor o que se encaixa mais no nosso perfil, né? E mais para o 6º semestre, agora a gente está tendo um estágio onde tu tem a possibilidade de cada dia tu te deparar com situações diferentes, pessoas diferentes, e que tu tem que aprender a lidar com elas. E isso é muito gratificante quando tu recebe o retorno dessas pessoas e o carinho que tu sente por elas. Isso só faz aumentar ainda mais o carinho que eu sinto pelo curso. Eu espero no futuro poder ter sucesso na área que eu pretendo seguir, que no caso eu pretendo fazer concurso para as Forças Armadas. Então ainda estou decidindo, eu pretendo seguir a área da docência e espero me encontrar nisso e cada vez mais que esse amor pela nutrição só cresça. A 4ª Mostra de Tecnologia e também a Feira de Negócios mostraram as produções e os projetos empreendedores que são realizados pelos diversos cursos de graduação da Universidade Franciscana. O evento foi promovido pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e pelo Ambiente de Inovação da UFN e sugere uma conexão de ideias com as demandas dos mais variados segmentos empresariais e tecnológicos do mercado regional. Bom dia! Sejam bem-vindos à 4ª Mostra de Tecnologia da UFN. Nem só de tecnologia é feita a mostra da UFN. Aqui há espaço também para projetos não convencionais. E não importa o setor, este grupo da administração viu na paixão pelos cachorros uma oportunidade de negócio. A vida saudável também não é só para o humano, a gente também quer trazer essa vida para o animal. Por isso a aposta está na entrega em domicílio de comidas saudáveis para os pets. Nutricionistas e veterinários auxiliaram na elaboração do cardápio
Já o grupo fez estudos para viabilizar o negócio. A gente, antes de implantar mesmo no nosso sistema, lá no nosso plano de negócio, a gente fez uma pesquisa aqui na cidade de Santa Maria para saber se ia dar certo ou não. Senão não adiantava a gente fazer todo um esforço de fazer todo o nosso plano de negócio, né? Porque ele vai desde lá inicial, o que seria a empresa, até lá os custos mais mínimos assim da empresa, tá todo o nosso plano de negócio, né? O que gerou nossa análise de investimento ali de um retorno em 4 anos, o retorno do nosso investimento. Que é de R$20 mil. O projeto já atraiu olhares de quem, no futuro, pode se tornar um cliente. E a gente não encontra isso aqui. Aqui em Santa Maria não tem, né? Então é bem inovador, é bem bom, achei bem legal a ideia. Mas o sucesso antecipado não veio por acaso. Foi preciso muito estudo na disciplina de projeto de viabilidade de negócios. A gente pensou desde o local, o aluguel, o condomínio, tudo, e a gente jamais tinha pensado em algo tão minuciosamente, sabe? Então foi quase colocar na realidade, sabe? Para nós foi muito mais a prática, sabe, do que uma sala de aula mesmo, sabe? Nem parece uma cadeira da faculdade, sabe? Parece que a gente estava montando o nosso negócio mesmo. E esse é o grande propósito tanto da Feira de Negócios quanto da Mostra de Tecnologia da UFN, que neste ano uniram forças. São 2 projetos e eventos que buscam transmitir para a comunidade de Santa Maria o que é desenvolvido dentro da Universidade Franciscana. De tal forma, existe uma sinergia considerável entre esses 2 eventos. Por isso, nessa edição, na 4ª edição, nós estamos realizando os 2 eventos no mesmo momento. Durante os eventos, os estudantes também foram desafiados. Neste espaço aqui funciona a prática profissional, onde os acadêmicos do curso de administração receberam um problema prático de uma empresa real de Santa Maria e precisaram apresentar soluções. Essa disciplina tem mais esse objetivo de diagnosticar, né, e sugerir. Eles não chegaram a aplicar as sugestões, mas sim fazer todo o diagnóstico, avaliar pontos fortes e fracos e entrar com sugestões. E aí hoje a gente recebe as empresas para apresentar essas sugestões, né, que os grupos pensaram junto com os professores, alinhando essa questão teórica com os problemas observados lá na empresa. A proposta foi muito bem recebida pelas empresas participantes. As universidades de Santa Maria, acho que dessa forma cumprem com o seu papel, né, de tentar melhorar a situação econômica da cidade através do desenvolvimento das empresas, né? Seja das que já estão consolidadas no mercado ou das que ainda estão na fase de projeto. Aliás, foram 20 ideias participantes da Feira de Negócios, mais 17 trabalhos na Mostra de Tecnologia. Parte deles é integrante do Ambiente de Inovação da UFN. Outros vieram da Agitec, da UFSM e também do Tecnoparque de Santa Maria. A empresa do Rafael faz parte da Agência de Inovação da Universidade Federal. Ele trouxe o robozinho que você viu lá no início da reportagem. E essa é justamente uma das atuações da Kiron Robotics, o aluguel de robôs para eventos, uma atividade lucrativa que já tem 2 anos e vem conquistando clientes no estado. Toda participação no evento agrega a empresa, de alguma maneira, seja divulgação, seja através de novas ideias, sempre tem alguma vantagem participar de eventos. Os eventos na UFN reuniram também trabalhos e projetos de acadêmicos da enfermagem, dos jogos digitais, design de moda e cursos de especialização. Na verdade, Santa Maria tem todas as características chaves para a inovação ser um dos grandes pilares de transformação da cidade. Cada vez mais esse tipo de evento ele deve acontecer para criar a conexão entre todos os atores, porque nós fizemos muita inovação em Santa Maria, mas muitas vezes isso fica fechado dentro de uma empresa ou fica fechado dentro de uma instituição de ensino. E esses momentos vão permitir que toda a comunidade santamariense permita entender o potencial que nós estamos apresentando nesse momento. 1 em cada 3 crianças com idades entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil. A falta de uma alimentação equilibrada e o sedentarismo são as causas para a obesidade, que é considerada, sim, um problema de saúde pública. Alunas do mestrado em saúde materno-infantil e do curso de nutrição da Universidade Franciscana estão fazendo um levantamento nas escolas sobre o que há nas lancheiras das crianças de Santa Maria. A ideia é saber o que elas estão comendo e, por meio desse trabalho, orientar as famílias.
Enquanto a mãe prepara o lanche, o João Pedro fica de olho e ajuda. Apesar da rotina corrida, a Tati tenta manter sempre uma merenda bem equilibrada. Eu sempre procuro manter uma alimentação riquíssima em nutrientes saudáveis para ele, porque eu sei, por formação, que eu sou nutricionista, mas eu sei que é essencial para ele. Eu sempre coloco uma fruta na lancheira, ou um sanduíche, ou um bolinho, ou uma barrinha de cereal, ou uma bolachinha, mas nunca bolachinha recheada, né? Porque não é saudável. E iogurte. Suco processado eu jamais mando. Não tem a fruta no dia, que já aconteceu. Eu vou mandar umas nozes, ou eu mando um pouquinho de amendoim, ou eu mando uma barrinha de cereal no lugar. De acordo com nutricionistas, a alimentação escolar deve representar cerca de 20% dos nutrientes que as crianças precisam consumir diariamente. Considerando que os pequenos comem esse lanche 5 dias na semana, se a merenda não for adequada, os especialistas alertam para os riscos em relação à obesidade e à má nutrição. Essas alunas do mestrado em saúde materno-infantil e do curso de nutrição estão fazendo uma blitz nas lancheiras das crianças. De acordo com as estudantes, a maioria dos alimentos encontrados é industrializado. Estão na fase de crescimento, né? Então eles precisam de nutrientes, precisam de fibra, precisam de minerais, precisam das vitaminas, que a gente não encontra nesses alimentos industrializados, né? É uma quantidade muito baixa e a absorção também é muito baixa. Então os alimentos industrializados eles trazem mais gordura, mais carboidrato, né? Mais sódio. O merenda ideal inclui frutas, inclui alimentos integrais, preferencialmente, né? Porque a gente sabe que não é possível nem sempre trazer frutas, mas então acabar escolhendo alguma bolacha, algum biscoito integral, né? Que acaba minimizando, né, o estrago que tem um produto industrializado. Não dá para negar que biscoitos, salgadinhos, sucos em caixinhas e achocolatados são os preferidos. Mas, para a alegria das nutris, algumas frutas também fazem parte do lanche desta turma de primeiro ano. Neste dia, o João Pedro levou a fruta preferida. Pêssego. Depois de analisar e avaliar as merendas, as alunas devem passar orientações sobre qualidade nutricional para as escolas e os pais por meio de um produto, como um jogo, por exemplo. Para esta mestranda, é importante uma mudança na oferta de alimentos para as crianças. A gente não encontrou ainda, mas em buscas na internet, tem crianças que gostam, assim, palitinhos de cenoura ou até tomatinho cereja. Então, são outras coisas que a gente pode estar buscando, pepino em conserva. São coisas que as crianças às vezes gostam e que a gente não se dá conta que também dá para colocar, incluir no lanche, né? Acompanhado, não tem problema que seja acompanhado de uma coisa não tão saudável, mas aquilo ali já começa a introduzir um hábito um pouco melhor. A Sofia já tem a combinação preferida dela. Bolacha e uva. Por que é bom comer fruta, comer verdura? Porque faz bem para a saúde. A exposição Design e Moda, 160 anos de Santa Maria, é uma sugestão de entretenimento para quem gosta de recordar a história cultural e os costumes de época. Ela está montada na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, o prédio da reitoria da UFN, com entrada pela rua Silva Jardim, e por lá vai permanecer até o dia 10 de fevereiro de 2019. A exposição mostra peças de vestuário e artefatos que formam um acervo sobre o passado de Santa Maria. Os cursos de Design, História e Design de Moda da Universidade Franciscana prepararam o espaço. A entrada é de graça e deve ser feita de segunda-feira a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da noite. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.